Mentiram e usaram documentos falsos para conseguir a entrevista com minha mãe. Acredito que a forma fraudulenta como a entrevista foi obtida influenciou substancialmente o que minha mãe disse. A entrevista contribuiu muito para piorar o relacionamento dos meus pais e, desde então, prejudicou inúmeras outras pessoas. Nos bastidores do palácio, chegou um momento que ninguém esperava e que ninguém poderia amenizar. O príncipe William proferiu um veredicto tão contundente que reverberou muito além do protocolo real, como um trovão. Fontes dizem que Meghan não estava preparada para as palavras, o momento e a definitividade da declaração. Telefones tocaram, portas se fecharam, as emoções romperam o silêncio cuidadosamente construído. Então, o que levou o futuro rei a falar de forma tão brutal? E por que agora? Hoje, vamos desvendar a decisão, as consequências e o desfecho que deixaram Meghan em lágrimas diante do mundo, veredito final do príncipe William. O Palácio de Kensington divulgou a declaração do príncipe William. O mundo pareceu parar. Das ruas movimentadas de Londres aos subúrbios ensolarados da Califórnia, das redações lotadas às salas de estar de cada pessoa, todos pararam para absorver o momento. Por décadas, a monarquia havia se baseado em diplomacia cuidadosa, palavras ponderadas e aparências cuidadosamente controladas. Mas esta declaração era diferente. Não era vaga, não era negociável e não deixava espaço para interpretações. A porta para a incerteza havia sido fechada para sempre. Uma nova realidade se instaurara, uma que afetaria todos os ligados à família real e, de muitas maneiras, o próprio futuro da monarquia. A liderança de Williams era evidente em cada palavra e em cada pausa calculada do anúncio. Era uma rara combinação de pensamento estratégico, clareza jurídica e determinação pessoal. Cada decisão que antecedeu aquele momento foi ponderada em relação ao peso da história, às expectativas do público e às responsabilidades da liderança. Num mundo onde atrasos poderiam causar confusão e o silêncio poderia ser visto como fraqueza, William agiu com uma precisão que não deixou dúvidas. Embora a decisão tenha trazido uma dor emocional inevitável, ela também estabeleceu limites necessários para proteger a monarquia e o povo que dependia de sua estabilidade. A declaração em si foi mais do que uma mensagem. Foi uma demonstração de caráter. As palavras de Williams refletiram alguém que entendia que liderar às vezes significa trilhar o caminho mais difícil. Não houve tentativa de amenizar o impacto com promessas vagas ou frases condicionais. Não houve expressões como por enquanto ou neste momento. Em vez disso, houve clareza, permanência e o reconhecimento de que algumas decisões devem ser tomadas não para conforto pessoal, mas para a sobrevivência e estabilidade a longo prazo. Nesse sentido, a história foi moldada por um único ato inabalável. A reação foi imediata e generalizada. Os canais de notícias interromperam a programação regular para exibir a declaração na íntegra, analisando cada linha com a seriedade reservada para momentos de verdadeira importância histórica. As redes sociais explodiram com reações que variaram do choque à admiração. Especialistas consideraram o fato sem precedentes. Por décadas, nenhuma declaração real havia definido com tanta clareza o futuro da monarquia e estabelecido os limites de suas operações. Em lares ao redor do mundo, as pessoas assistiram, leram e refletiram sobre a magnitude do momento. O peso do que havia sido declarado foi assimilado rapidamente. A monarquia havia sido conduzida a uma nova era, e não havia como voltar atrás. Para William, o caminho até este momento não foi fácil. Nos bastidores, houve longas noites de reflexão, cuidadosa análise jurídica e consultas com assessores que compreendiam o delicado equilíbrio entre família, dever público e interesse nacional. Ele havia testemunhado como envolvimentos emocionais e campanhas midiáticas ameaçavam minar anos de trabalho meticuloso. O silêncio, outrora uma ferramenta da diplomacia, tornara-se um obstáculo. Cada atraso, cada palavra não dita, representava um risco de enfraquecer a instituição que ele tinha a responsabilidade de proteger. Embora a decisão tenha causado dor, também criou proteção. Ao traçar linhas claras e estabelecer limites permanentes, Guilherme garantiu que a monarquia pudesse resistir aos desafios sem ser paralisada pela incerteza. Seria isso apenas um veredicto ou algo mais extraordinário? Vamos analisar mais de perto. O momento da declaração sem precedentes de William. O mundo parou. Por alguns raros e inesquecíveis minutos,
Tudo pareceu congelar enquanto pessoas em todos os lugares voltavam sua atenção para um único momento decisivo. Telas de televisão piscaram em salas de estar, escritórios e redações de Londres a Los Angeles. À medida que o zumbido familiar da vida cotidiana era substituído por um silêncio extraordinário, as emissoras interromperam suas programações habituais. Esportes, programas de entrevistas e atualizações regulares de notícias foram deixados de lado. Pela primeira vez em décadas, o que estava acontecendo não era apenas notícia, era a história se desenrolando diante dos olhos de milhões. No centro desse momento estava William, não no sentido formal e distante ao qual o mundo se acostumara ao longo dos anos, mas de uma forma direta e pessoal que não deixava espaço para dúvidas. Sua mensagem era clara, bufa, firme e diferente de tudo que o público ouvira de uma figura da realeza em gerações. Não houve rodeios, nem frases vagas sobre a situação atual. Nem atrasos educados ou diplomacia indireta. Cada palavra tinha peso, cada frase tinha significado e cada pausa parecia intencional. Especialistas que passaram décadas estudando a monarquia descreveram isso como algo sem precedentes. A importância dessa clareza não pode ser subestimada. Por décadas, a monarquia se expressou em tom comedido. As declarações eram cautelosas, diplomáticas e muitas vezes vagas. Pessoas ao redor do mundo haviam se acostumado a ouvir frases como "neste momento" ou "nas circunstâncias atuais", palavras que deixavam espaço para negociação, reinterpretação ou mudança gradual. Mas naquele momento, essas palavras familiares haviam desaparecido. A permanência substituiu a ambiguidade. A mensagem não era temporária nem situacional, era absoluta. William não estava apenas falando ao público, ele estava definindo o futuro da monarquia. Das ruas movimentadas de Londres às extensas cidades dos Estados Unidos, as reações foram imediatas. As redes sociais explodiram com fragmentos de sua mensagem. Cada trecho foi compartilhado milhares de vezes em minutos. Analistas se apressaram em interpretar as implicações. Comentaristas acostumados à especulação cautelosa se viram diante de algo muito mais direto. Não se tratava de uma sugestão, não era uma prévia de possíveis mudanças na Casa Real. Era uma declaração de uma afirmação de que as regras da instituição, como todos as entendiam, haviam mudado. O que tornou esse momento ainda mais marcante foi o seu tom. Não havia raiva, nem teatralidade, nem tentativa de dominar ou chocar. Em vez disso, havia uma autoridade serena. William falou com a certeza tranquila de alguém que passou anos ponderando o peso de suas palavras e as consequências de seus atos. Cada pausa, cada olhar, cada inflexão de sua voz parecia calculada para transmitir clareza e determinação. Observadores ao redor do mundo sentiram algo que raramente presenciaram. Uma voz real, que era ao mesmo tempo humana e absoluta, pessoal e, ainda assim, transformadora para a instituição. Foi mais do que uma simples notícia. Foi uma redefinição da própria monarquia. Enquanto antes a instituição se baseava na tradição, na cerimônia e na diplomacia cuidadosa, essa mensagem sugeria uma nova forma de liderança, direta, decisiva e inabalavelmente clara. Não se tratava mais de um diálogo entre a coroa e o público. Era uma declaração de intenções, sinalizando que a monarquia não aguardava mais consenso ou permissão. Seu futuro estava firmemente estabelecido. Até mesmo observadores de longa data da família real admitiram ter ficado surpresos. A ausência de hesitação, a falta de linguagem condicional e a absoluta firmeza das palavras de William foram notáveis. Era como se a monarquia tivesse permanecido em silêncio por décadas, aguardando discretamente e então, de repente, encontrasse sua voz. E aquela voz era forte, precisa e inegável. Não era um momento que pudesse ser ignorado, mal interpretado ou adiado. Exigia atenção, exigia reconhecimento. Exigia o reconhecimento de que a monarquia, em sua forma moderna, havia entrado em uma nova realidade. Para as pessoas comuns, o momento carregava uma estranha mistura de admiração e expectativa. Milhões assistiram, cativados pela rara oportunidade de testemunhar a história em tempo real. As conversas bufando foram interrompidas em casas, locais de trabalho e espaços públicos. Mesmo aqueles que nunca acompanharam de perto os assuntos da realeza se viram impactados pela gravidade da situação. Havia uma sensação de que algo irreversível havia acontecido,
que o mundo havia coletivamente virado a página de uma história que se desenrolava há séculos. O que levou um planejador meticuloso como William a agir com tanta decisão? Vamos descobrir a faísca por trás dessa decisão. Nas mudanças silenciosas, quase imperceptíveis, que ocorreram durante o outono de 2024, o mundo começou a sentir que algo profundo estava mudando. Não foi repentino como um terremoto ou uma tempestade, mas sutil como a maneira como as folhas mudam gradualmente de cor antes de cair. O ar parecia mais pesado de tensão, e até os observadores mais atentos podiam sentir que as antigas formas de manter a paz e a ordem já não eram suficientes. A diplomacia, antes uma ferramenta confiável para apaziguar desavenças e manter as aparências, já não conseguia sustentar a frágil estrutura da estabilidade. As palavras por si só estavam falhando. Gestos polidos, declarações públicas e sorrisos cuidadosamente calculados começavam a perder seu poder. Para William, o peso daquele momento era enorme. Cada escolha que fazia acarretava consequências não apenas para si próprio, mas para a monarquia e para as gerações futuras. Não se tratava de agir por impulso ou deixar a raiva guiar suas decisões. Em vez disso, era o produto de uma longa e cuidadosa reflexão. Noites passadas a ponderar sobre a responsabilidade e a questão do legado, sobre como a história se lembraria dele. Ele compreendia que um único passo em falso poderia reverberar por décadas, moldando a percepção da instituição que herdara. A monarquia não era mais apenas uma família. Era um símbolo, e símbolos devem ser preservados com cuidado, às vezes a um alto custo pessoal. Ao longo dos meses, e especialmente nas semanas que antecederam o outono de 2024, William observou padrões que não podiam ser ignorados. Ele viu Catherine, sua parceira e co-guardiã da monarquia, empenhar-se imensamente em construir união e respeito. Ela havia sido incansável, paciente e estratégica, muitas vezes trabalhando nos bastidores para estabilizar relacionamentos e manter a dignidade da coroa. Apesar de seus esforços, ele percebeu uma constante sabotagem de seu trabalho. Ações, tanto sutis quanto deliberadas, conspiravam contra ela. Campanhas na mídia visavam sua imagem e suas decisões com uma precisão quase assustadora. Histórias surgiam, desapareciam e reapareciam, cada uma com um tom que buscava questionar sua competência, gerar dúvidas ou provocar conflitos. Não era aleatório, era planejado, calculado e implacável. William Buffa percebeu que, em tal clima, o silêncio já não servia de escudo. Permanecer quieto, esperar que as situações se resolvessem sozinhas, ou ter esperança de que a boa vontade por si só as sustentasse já não era uma opção. Cada dia que passava sem ação parecia agravar a pressão. Os ataques, tanto abertos quanto velados, não o afetavam apenas. Ameaçavam a estabilidade da monarquia e a segurança de sua família. Ele compreendia profundamente que suas decisões definiriam não apenas o presente, mas também o futuro. Uma vez escolhido o caminho, não haveria volta atrás. Essa compreensão da responsabilidade, aliada à sua aguda consciência das consequências mais amplas, preparou William para o que estava por vir. O cenário estava montado para uma declaração histórica e irreversível. Uma declaração que não se limitaria a responder aos desafios do momento, mas que moldaria ativamente o próximo capítulo da monarquia. Ao contrário das mudanças graduais do passado, essa decisão seria pública, pessoal e decisiva. Não deixaria margem para interpretações equivocadas. Não havia como os críticos diluírem seu significado com meias-verdades ou táticas de protelação. Até mesmo o momento de sua decisão foi deliberado. O outono de 2024, com sua sensação de fins e transições, forneceu um pano de fundo simbólico. Assim como a estação sinaliza mudanças na natureza, as folhas caindo, os dias encurtando e a terra se preparando para o inverno, este momento também sinalizava uma mudança na monarquia. Era um período que exigia clareza, coragem e visão de futuro. Agir naquele momento não era apenas prático, era quase poético. Ele alinhou o peso pessoal da responsabilidade com o ritmo natural da vida, enfatizando que a mudança, embora às vezes difícil, é inevitável e necessária. Nos bastidores, as reflexões de Williams eram intensas e profundamente pessoais. Ele considerava não apenas os efeitos imediatos de suas ações, mas também a narrativa de longo prazo que definiria seu reinado. O que diriam os historiadores?
Como o público perceberia a monarquia nas décadas seguintes? O silêncio ou mesmo a hesitação poderiam ser justificados quando a própria instituição dependia de clareza, decisão e autoridade moral. Sua mente retornava repetidamente à ideia de legado. Cada decisão, cada palavra, cada gesto tinha o potencial de fortalecer ou enfraquecer a instituição secular. Ao mesmo tempo, o elemento humano era impossível de ignorar. Família, lealdade e bem-estar pessoal estavam intrinsecamente ligados ao dever público. William compreendia que esta declaração, embora necessária, acarretaria consequências emocionais. Deixaria alguns magoados, outros confusos e talvez até o mundo em choque. Contudo, ele sabia que adiar o inevitável apenas prolongaria a instabilidade e a incerteza. Há uma coragem rara em confrontar a realidade diretamente, mesmo quando é dolorosa, e William estava preparado para exercê-la. William enfrentou alguma luta ou pressão além dos muros do palácio? Vamos analisar mais de perto. As pressões estratégicas de William. Além de suas lutas pessoais, o príncipe William enfrentou pressões que iam muito além dos limites de sua vida familiar. Essas pressões eram estratégicas, públicas e, por vezes, perigosas. O mundo ao seu redor estava mudando de maneiras que exigiam atenção cuidadosa, não apenas para o seu próprio bem-estar, mas também para a sobrevivência e a credibilidade da própria monarquia. Era uma época em que as emoções privadas e o dever público colidiam, e as decisões não podiam mais ser tomadas de forma leviana ou por impulso. Cada movimento era observado, analisado e interpretado por milhões. E William sabia que a hesitação poderia ter um custo muito maior do que a decepção. Isso poderia ameaçar a própria instituição que sua família serviu por gerações. O rei Charles, focado em sua própria recuperação e imagem pública, ofereceu orientações que transmitiam tanto afeto quanto o peso da expectativa. Charles sempre equilibrou duas responsabilidades exigentes: a lealdade à sua família e o dever para com a instituição. William observava atentamente, compreendendo que as escolhas feitas por seu pai, seja em aparições públicas, conversas privadas ou momentos de crise, teriam consequências para todos os ligados à família real. A abordagem do rei combinava resiliência com pragmatismo, lembrando a Guilherme que liderança nunca se tratava de conforto ou evasão. Liderar exigia confrontar verdades incômodas, às vezes com coragem e determinação que poucos conseguiam compreender de fora. Os relatórios de segurança, frequentemente envoltos em segredo, colocaram Guilherme frente a frente com ameaças mais organizadas e coordenadas do que ele imaginara. Esses relatórios revelaram ataques psicológicos direcionados diretamente a Catarina. Algumas dessas ameaças foram rastreadas até grupos extremistas, gerando alarme muito além da família real. A situação levantou preocupações diplomáticas, não apenas em Londres, mas também em capitais como Washington, D.C. e Ottawa. Autoridades nesses locais acompanharam o desenrolar da situação com interesse e cautela, cientes de que a instabilidade dentro de uma das instituições mais reconhecidas do mundo poderia ter efeitos em cadeia sobre a confiança e as alianças internacionais. Para William, esses relatórios foram um forte lembrete de que as ameaças não eram apenas pessoais, mas também políticas, institucionais e globais. As consequências eram enormes, e o custo da inação era demasiado elevado para ser ignorado. Em meio a essas turbulências, a princesa Anne ofereceu conselhos que se sobrepuseram ao ruído e à emoção. Ela lembrou a William que um líder deve colocar as necessidades da instituição acima das de indivíduos desestabilizadores. Suas palavras foram simples, mas poderosas. Os sentimentos pessoais, por mais intensos que fossem, jamais poderiam se sobrepor à responsabilidade para com a monarquia. Em momentos de dúvida, sua orientação tornou-se uma bússola, mostrando-lhe o caminho onde o dever se encontrava com a moralidade. Ela enfatizou que liderança raramente se tratava de conforto. Tratava-se de coragem e visão de futuro, de proteger algo maior do que si mesmo. Esse conselho ressoou profundamente em William, lembrando-o de que as escolhas que fizesse definiriam não apenas seu próprio legado, mas o futuro da própria monarquia. À medida que os dias se transformavam em semanas, as evidências de ameaças tornavam-se cada vez mais difíceis de ignorar. Relatórios detalhavam ataques à reputação, manipulações destinadas a desestabilizar a família e tentativas de corroer a confiança tanto interna quanto externamente.
As consequências de ignorar essas ações poderiam ser devastadoras, abalando potencialmente a confiança na monarquia em um momento em que a fé pública já era frágil. Guilherme percebeu que o silêncio, a paciência ou respostas tardias não eram mais opções. O momento exigia clareza, decisão e disposição para agir no melhor interesse da estabilidade e da confiança pública. Guilherme também compreendeu que a ação não era simplesmente uma resposta a ameaças imediatas. Foi uma declaração de valores, responsabilidade e legado. Cada decisão que ele considerou foi avaliada em função das consequências a longo prazo, não da satisfação imediata. As escolhas que ele enfrentou eram delicadas, exigindo um equilíbrio entre firmeza e justiça, coragem e diplomacia. A inação poderia ser interpretada como fraqueza, potencialmente encorajando aqueles que buscavam minar não apenas Catarina, mas a própria instituição. Por outro lado, uma ação decisiva e ponderada poderia preservar a integridade da monarquia, reforçar a confiança pública e demonstrar que a liderança se definia não pela popularidade, mas pela capacidade de salvaguardar princípios sob pressão. O peso dessas responsabilidades, aliado à lealdade pessoal e ao amor familiar, criou um momento de gravidade sem precedentes. William teve que navegar por um cenário complexo de dinâmicas familiares internas, expectativas públicas e escrutínio global. Cada ação ou omissão carregava implicações que poderiam reverberar por anos, moldando a percepção da monarquia, influenciando as relações diplomáticas e determinando o futuro de uma instituição que havia sobrevivido por séculos. A clareza que ele precisava era difícil de alcançar, fruto de reflexão, aconselhamento e observação cuidadosa tanto das ameaças quanto das oportunidades. Será possível que a equipe de William tenha realizado uma revisão jurídica e diplomática completa das circunstâncias que afetavam a monarquia? Vamos descobrir. Revisão jurídica e diplomática da equipe de William. No outono de 2024, o príncipe William e sua equipe deram um passo que vinha sendo preparado há muito tempo. Eles realizaram uma revisão jurídica e diplomática completa da situação em torno da monarquia. Não foi um exercício simples. Cada ângulo, cada consequência possível foi examinado cuidadosamente. Eles perceberam que qualquer forma de incerteza ou ambiguidade poderia agora representar sérios riscos tanto para as regras e tradições da monarquia quanto para sua segurança geral. Mesmo um pequeno mal-entendido poderia abalar a confiança na monarquia, não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo. A equipe tinha consciência de que parceiros e aliados internacionais estavam acompanhando de perto a situação. Durante décadas, a monarquia fora um símbolo de estabilidade, uma constante em meio ao cenário mundial em constante mudança. Mas agora, sinais de turbulência interna tornavam-se evidentes. A confiança pública, que sempre fora um alicerce discreto, porém firme, começava a ruir. As pessoas notavam tensões nos bastidores do palácio, desentendimentos vazando para a esfera pública e a cobertura da mídia insinuando incerteza. Em momentos como esses, parceiros ao redor do mundo exigiam sinais claros de liderança, confiabilidade e estabilidade. Eles não podiam se dar ao luxo de trabalhar com uma instituição que parecia insegura quanto ao seu próprio rumo. A princesa Anne, a muito respeitada por sua perspicácia e abordagem pragmática, teve um papel fundamental nessas avaliações. Ela enfatizou a necessidade urgente de estabelecer limites formais. Negociações intermináveis, argumentou, só piorariam a situação. Quando as regras eram vagas ou não escritas, a interpretação se tornava subjetiva, e interpretações subjetivas levavam a disputas. Sem limites e responsabilidades claramente definidos, toda ação ou omissão poderia ser mal interpretada. Ela alertou que interpretações equivocadas poderiam se transformar em uma crise de grandes proporções. O silêncio, lembrou a todos, não era mais uma escolha neutra. Cada momento de quietude carregava o risco de parecer fraqueza. Em um mundo que ansiava por clareza, a monarquia não podia se dar ao luxo de deixar perguntas sem resposta. Para William, essa não era uma decisão baseada em esperança ou ilusão. Houve muitos momentos no passado em que a esperança poderia tê-lo guiado, em que o silêncio poderia ter sido considerado um escudo protetor. Mas em 2024, a esperança por si só já não bastava. A situação exigia ação e clareza. Cada escolha tinha de ser deliberada, precisa e cuidadosamente comunicada.
Qualquer coisa menos do que isso corria o risco de minar a instituição a qual ele e os seus antecessores dedicaram as suas vidas a preservar. Especialistas jurídicos destacaram outro elemento crítico. O quadro constitucional do Reino Unido, embora resiliente, não era imune a tensões. A ambiguidade na tomada de decisões podia desencadear complexos desafios jurídicos, desde questões de sucessão a disputas sobre prerrogativas reais. Assessores diplomáticos acrescentaram que a incerteza poderia prejudicar alianças construídas ao longo de anos. Governos de todo o mundo há muito dependem de uma monarquia estável como parte integrante do tecido das relações internacionais. Mesmo um pequeno sinal de instabilidade poderia se alastrar, afetando tratados, negociações diplomáticas e a confiança mútua. Em outras palavras, os riscos não eram apenas nacionais, mas também internacionais. A equipe também reconheceu a importância do momento oportuno. Em tempos de incerteza, o público presta atenção não apenas ao que os líderes fazem, mas também à rapidez e à decisão com que agem. A hesitação poderia ser interpretada como indecisão, e a indecisão poderia enfraquecer a confiança na instituição. Essa confiança, uma vez perdida, era difícil de recuperar. Portanto, a estratégia precisava equilibrar cautela e firmeza. Cada mensagem precisava ser inequívoca. Cada ação precisava sinalizar força e responsabilidade. A monarquia não podia mais se apoiar apenas na tradição. Precisava de uma demonstração clara e moderna de autoridade e visão. Que medidas o Conselho Real tomou nesta situação? Vamos descobrir. Resolução privada do Conselho. Em 1º de dezembro, um conselho pequeno, mas altamente estratégico, reuniu-se em Windsor. Não se tratava de um encontro familiar informal. Era uma reunião destinada a abordar um dos desafios mais sérios que a monarquia enfrentara em décadas. As tensões vinham se acumulando há anos e ficou claro que deixar as coisas sem solução não era mais seguro. O objetivo deste conselho era traçar um caminho claro para o futuro. Um plano que salvaguardaria não apenas a unidade da família, mas também a credibilidade e a estabilidade da própria monarquia. O príncipe William iniciou a reunião apresentando uma declaração cuidadosamente preparada. Cada palavra havia sido pensada. Cada bufa, frase ponderada quanto ao seu impacto e clareza. Era uma declaração destinada a não deixar margem para mal-entendidos. William compreendia que declarações vagas ou medidas tímidas apenas prolongariam a incerteza, o que poderia enfraquecer tanto a família quanto a instituição que representavam. A mensagem foi concebida para ser firme, decisiva e, acima de tudo, permanente. Foi um esforço cuidadosamente estruturado para transformar um momento de crise em uma base para a estabilidade a longo prazo. O rei Charles, sentado ao lado de William, carregava o peso de um coração paterno. Sua tristeza era visível. Um homem profundamente preocupado, não apenas com a família que criara, mas também com a instituição pública a qual servira por décadas. Ele ouviu atentamente cada ponto, as linhas de preocupação em seu rosto, refletindo a dificuldade de equilibrar o amor por seus filhos com a necessidade de preservar a autoridade e a reputação da monarquia. Charles compreendeu que não se tratava apenas de queixas pessoais. As consequências eram muito maiores. Cada passo em falso poderia reverberar por séculos de tradição e afetar o lugar da monarquia num mundo moderno que exigia tanto transparência quanto firmeza. A princesa Anne, por outro lado, abordou a questão sob a perspectiva do dever e da preservação institucional. Ela enfatizou repetidamente que as emoções, por mais válidas que fossem, não poderiam ditar o resultado. A história, lembrou ela ao conselho, estava repleta de exemplos em que a hesitação e o compromisso minaram instituições fortes. Para ela, clareza e decisão não eram apenas práticas, eram essenciais. Sua orientação calma, porém firme, ajudou a estruturar a discussão, garantindo que as decisões fossem tomadas não no calor da emoção pessoal, mas considerando as consequências a longo prazo para a monarquia e a nação. Catarina, cujo papel muitas vezes fora de apoio discreto e visão estratégica, trouxe uma perspectiva vital de compaixão e equilíbrio. Ela reconheceu a turbulência emocional que envolvia a situação familiar. Contudo, também compreendeu a necessidade de clareza. Sua presença trouxe um senso de justiça e neutralidade à conversa.
ajudando a garantir que as decisões tomadas não fossem excessivamente punitivas nem desconsiderassem as realidades humanas envolvidas. A perspicácia de Catherine reforçou o entendimento coletivo do Conselho de que as decisões tomadas moldariam tanto a percepção pública quanto os relacionamentos privados nos anos vindouros. O Conselho ponderou metodicamente todas as opções possíveis. Atrasos, medidas tímidas e acordos vagos foram considerados e rejeitados. Guilherme argumentou que a ambiguidade havia se tornado perigosa demais para ser tolerada. Se não fosse resolvida, poderia permitir que mal-entendidos, especulações da mídia e desentendimentos internos se agravassem e crescessem. Cada dia de indecisão representava um risco, ameaçando tanto a harmonia familiar quanto a reputação da monarquia. Os membros do conselho reconheceram que a inação não era mais uma opção viável. Após longas e cuidadosas discussões, o conselho chegou a uma conclusão unânime. Uma separação clara, decisiva e permanente era necessária. Essa não foi uma decisão tomada de forma leviana, nem uma medida punitiva. Tratava-se de uma medida de proteção destinada a resguardar tanto a família real quanto a monarquia do estresse contínuo da ambiguidade. O Conselho concordou que, ao tomar uma ação decisiva, seria possível criar uma nova estabilidade. Essa base permitiu que a monarquia perdurasse, respeitando, ao mesmo tempo, as realidades pessoais dos envolvidos. Então, o que você achou do veredito final do príncipe William que fez Meghan chorar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.